começando em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Diga comigo: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha como é forte isso aqui. Olha como é forte. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Diga comigo: são poucos os que a encontram. Nós temos que colocar isso, né? Como pensando aqui agora, né? Às vezes a pessoa diz assim: poxa vida, nós saímos de uma campanha, nós terminamos um jejum na quarta-feira, já estamos novamente em um outro jejum, já estamos novamente na igreja. Nós aprendemos uma vida de disciplina espiritual, compromisso com Deus. Existem muitas pessoas que têm um estilo de vida mundano. Nós vivemos um estilo de vida cristão, santo, à luz da palavra. Nós aprendemos que a porta estreita de compromisso, de disciplina, de renúncia, é o que conduz à salvação. Nós aprendemos que a porta larga, o caminho amplo, o caminho largo, ele conduz à perdição. Pode prestar atenção que quando você não tem disciplina espiritual, você se perde no caminho. Você se perde na sua caminhada, ou a sua família se perde na caminhada. Porque mesmo vivendo, entrando pela porta estreita, já não é fácil. É complicado. Ninguém nunca disse que seria fácil. A porta larga, pior ainda, porque ela é muito fácil. Ela não exige compromisso, ela não exige disciplina, ela não exige renúncia. Se você segue sua própria vontade, você segue na sua própria direção, você conduz a sua vida, a sua família, o seu casamento na sua própria direção. Mas o final, como nós não conhecemos o caminho, quem conhece é o Senhor e Ele nos ensina, o final é a perdição. Então o conselho que nós recebemos: entra pela porta estreita. Pode ter muita porta larga, muitos caminhos amplos. Entra pela estreita. Disciplina, renúncia. Até porque a gente já conhece isso de perto. Você já conhece isso de perto, muitas pessoas já conhecem isso de perto. Você sabe muito bem, infelizmente, o mundo é falso. O que impera no mundo é a falsidade. É muito raro você encontrar verdadeiras amizades lá fora. É muito raro você, na sua família, a sua família, pode prestar atenção que há famílias que é uma falsidade absurda. É irmão falando de irmão, tem mães que falam de filhos, tem isso, existe isso, e assim por diante. Então nós temos que aprender uma coisa: não é fácil. Se a gente não procurar se envolver profundamente com as coisas de Deus,
nós nos perdemos no caminho. É muito fácil de se perder. Somente a porta larga e o caminho amplo é muito fácil de se perder. Você vai caminhando, conduzindo a sua vida, a sua família, e quando você se vê, ou quando você se dá conta, você se perdeu. E você vai dizer assim: aonde foi que eu errei? Você se perdeu. Você se perdeu porque você, infelizmente, escolheu o caminho amplo. Não escolheu a porta apertada, e sim a porta larga. Vem para Mateus 16, 26. Mateus 16, 26. Repita isso comigo, por favor, em voz alta. Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Você tem que colocar isso dentro de você. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Por isso que nós não podemos perder a essência, o foco. Coloca isso dentro de você. A sua vida só será uma bênção, só será completa se Jesus estiver como cabeça da sua vida, o cabeça da sua casa, o cabeça da sua família, o cabeça do seu negócio. Se não, é só correr atrás do vento. É correr atrás de ilusão. E é como eu disse, a gente descobre isso como? Lá na frente. Lá na frente é que muitos vão descobrir. Nós sabemos o que é uma vida distante do Senhor, distante do Espírito Santo. O que é uma vida sem sentido, sem objetivo. As riquezas não pode preencher. Se as riquezas preenchessem, não existiriam tantos homens extremamente ricos que estão dando cabo à sua vida, porque o vazio, a angústia, a tristeza, a depressão tem nos matado aos poucos. Nós temos que colocar isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Quando nós falamos de perder a sua alma, nós estamos falando de condenação. Então a minha maior riqueza, outro dia eu disse, nós buscamos sempre a luz da palavra, a nossa prosperidade, mas nós sabemos que nós temos que enfrentar uma eternidade. Nós vamos enfrentar a eternidade. E a eternidade depende do que nós estamos fazendo agora, para onde vamos. E não adianta a pessoa dizer assim: eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa... Não se resume simplesmente a isso. É viver a palavra, é ser um praticante da palavra. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque aqui você está de passagem. Nós temos uma eternidade para enfrentar lúcidos. Uma eternidade não quando a pessoa fala de eternidade, ela pensa que ela vai cair num sono profundo e acabou, ela não sente mais nada. Não, a eternidade você vai enfrentar. Se você hoje tem dor, lá você tem dor, dependendo para onde você for. Só tem dois caminhos. Se você sente, lá você sente também. Não é um estado inconsciente. E nós precisamos pensar e nunca perder isso de foco, de vista. Nunca. Porque o conselho é sério.
o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Você não pode pagar pela salvação da sua alma. Você não pode dar o seu patrimônio em salvação da sua alma. Porque você tem que deixar registrado uma coisa: tudo que você tem vai ficar aqui. Você não vai levar absolutamente nada. Por isso que nós temos que aprender uma coisa: ser pessoas desapegadas, completamente desapegadas, porque a roupa que você está vestindo, se a trombeta soasse hoje domingo, ela vai ficar aí. As joias que você está vestindo, que você está usando, se a trombeta soar daqui a pouco, ela vai ficar aí. O carro que você tem ali no estacionamento, está ali na rua, esse carro que muitas vezes tantas pessoas idolatram tanto, se a trombeta soar, ele vai ficar aí. A casa vai ficar aí. Então nós precisamos ter um foco. Nós desfrutamos de coisas, mas o nosso coração não está nisso. Nós desfrutamos de coisas, mas a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro se chama Jesus Cristo. Esse é o nosso maior tesouro, essa é a nossa maior riqueza, esse é o nosso maior patrimônio. Temos isso, temos tudo. Não temos nada. E não pode se perder o foco. Não pode tirar isso de vista. Não pode fazer disso a sua prioridade. Amém? Então, tudo. Nós sabemos que hoje você pode estar sofrendo muito, mas você sabe que está chegando o tempo que todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Está chegando o tempo que nunca mais vamos chorar, nunca mais vamos sofrer, nunca mais passaremos por humilhações, perseguições e etc. Está chegando esse tempo. E está cada vez mais próximos. Amém? Por isso que nós temos que viver uma vida realmente comprometida. Eu estava pensando, Eu estava pensando outro dia. Aliás, estava pensando essa noite. Observe que você vê como as pessoas, elas correm atrás de ilusão, ou buscando o próprio problema. Eu estava pensando, Você vê que o que nós temos presenciado recentemente no país foi tanta luta, tanto esforço, dos empresários, dos políticos. Foram tanto esforço para acumular um patrimônio, uma riqueza enorme. Para quê? Para chegar ao ponto que está agora? Para não desfrutar de mais nada? Para ser confiscado tudo? Para amanhã tá lá as maiores empreiteiras do país, não eram milionários, eram bilionários, passando por esse vexame. Parecia um bom nome, Você acha que algum dos filhos, algum dos netos quer dizer assim: eu sou filho do... Você acha que quer falar isso na escola? Sim ou não? Eu sou filho, eu sou neto desses que não sai do Jornal Nacional, que não sai do Fantástico, que não sai todos os dias a imagem deles, passando para lá e para cá. Entra camburão aqui, entra delegacia aqui, Polícia Federal, correr atrás do quê? Do vento. Políticos, grandes empresários. O que adiantou? Eu estava pensando, outro dia eu vi uma reportagem, porque as pessoas têm o hábito de olhar para isso, Muitos têm o hábito de olhar para isso e falar: mas olha o fulano. Outro dia eu vi uma reportagem, inclusive agora há poucos dias agora veio ao falecimento. Outro dia eu vi uma reportagem, uma entrevista com aquele Olacir de Moraes, que foi o terceiro homem mais rico do país, que construiu a rodovia aqui, que atravessa a ponte que atravessa do Mato Grosso, de São Paulo para o Mato Grosso, a Ferronorte, para escoar a sua produção de soja, que ele era o maior plantador de soja do país, bilionário. Ele era conhecido por desfilar com belas moças, belas mulheres, modelos, Ele era conhecido assim, ele gostava muito de presenteá-las. Era um bom apartamento, era um carro luxuoso,
e eu vi a última entrevista que eu vi com ele, não deve ter o quê? 4 meses, 5 meses, 6 meses no máximo, ele chorando igual criança, porque foi acometido de um câncer, e viu a morte nesse câncer, e descobriu que tudo que ele tinha não valia de nada, não servia para nada, e agora ele faleceu. Faleceu pobre, né? Pobre entre aspas, mas não importa, ainda que tenha deixado alguma coisa aí. Naquele dia ele falou que só tinha um apartamento. E aí? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder? Porque às vezes a pessoa, ele olha e tem como espelho, como exemplo, isso. Como é que chama as maiores empreiteiras do Brasil? Odebrecht, Andrade Gutierrez, que mais? Camargo Correia, que mais? Não entendi. OAS. E aí, que mais? Então, para pensar. Para pensar. Às vezes as pessoas colocam tanta força, muitos desses não pararam. Que Deus? Meu Deus é esse. Que Deus o quê? Não precisa de Deus. Eu compro o que eu quero. Não conviveram com a sua família. Botaram tanta força só no acúmulo de riquezas. Botaram tanta força, não conviveram com seus filhos. Muitos não conviveram com seus filhos, não conviveram com a sua família de forma correta. E agora? Chegou no final e ilusão. Não se preocupar. A Bíblia nos ensina: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Vou ler isso aqui daqui a pouco. Marcos 7. Se não der tempo de eu ler tudo, vou tentar assim ser muito rápido. Marcos 7. Vou ler do 1 ao 16, vou tentar fazer uma leitura rápida. Os fariseus e alguns dos mestres da lei vindos de Jerusalém reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, não por uma questão de higiene como nós, tá? Não por uma questão de higiene, chega com as mãos sujas, tal. Não, isso é por uma questão cerimonial, por uma questão religiosa. Que eles faziam isso. Quando chegam, no 4 novamente, quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra, diga comigo, com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. E disse-lhe: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira
de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbá. Isso é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio de tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, diga comigo: o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus, mais uma vez, Jesus está dando uma lição, acerca de como esses fariseus gostavam muito de falar, gostavam muito de dar lição de moral. Eles gostavam muito eles tentavam mostrar que eles viviam uma fé com base nas suas práticas, como esse cerimonial, esses rituais de lavar as mãos, de lavar os seus talheres, a prática simplesmente de práticas cerimoniais, religiosas. Mas eles negligenciavam realmente a palavra, o fazer a obra, o realizar a obra. Como muitas pessoas nos dias de hoje, ela sabe até falar, ela fala bonito, ela fala de amor, ela fala de perdão, ela consegue expressar algumas coisas acerca dos ensinamentos, mas elas não têm práticas, elas não têm obras, estão presas simplesmente à religião e não estão preocupadas em viver a palavra, em praticar a palavra, fazendo a obra, e quando eu digo fazendo a obra, sendo uma pessoa que ela é capaz de perdoar, uma pessoa que é capaz de visitar, que é capaz de cuidar do necessitado, que a pessoa que ela é capaz de cuidar da sua família, ela é capaz de fazer as obras que Jesus fez, que Jesus praticou, e não simplesmente tradições religiosas que não são praticadas. O Senhor, inclusive você leu comigo que o Senhor disse assim: hipócritas. Porque todas as vezes que você quer dar lição de moral em algo que você não vive e não pratica, você é chamado de hipócrita. Todas as vezes que você quer falar e cobrar de alguém, você sabe falar, mas você não vive, nós somos chamados de hipócritas. Amém? Apocalipse 2, 4 e 5. Apocalipse 2, 4 e 5. Apocalipse 2, carta à igreja de Éfeso, que diz assim: diga comigo: contra você, porém, tenho isto. Eu quero mostrar uma coisa a você, que todas essas igrejas que nós vamos ler agora, o Senhor fez uma observação, como essa aqui no versículo 2 diz assim: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança,
Sei que você não pode tolerar os homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Ok, você tem feito isso, mas olha aqui, contra você, porém, tenho isto. Diga comigo: você abandonou seu primeiro amor. Olha, eu tenho visto as tuas obras, vi as boas obras que você fez, tem feito e etc. Só que tem uma coisa, eu tenho contra você que você deixou o seu primeiro amor, as suas primeiras obras. Amor não é sentimento, tá? Grave isso. Coloca isso dentro de você de uma vez por todas, porque às vezes você fica procurando se você tem amor, se você não tem. Amor são obras. Eu tenho contra você que você deixou o seu primeiro amor, suas primeiras obras. Eu tenho contra você que você tirou, olha, você tem coisas boas, eu tenho visto as suas boas obras, mas tem uma coisa, eu tenho contra você que você deixou o seu primeiro amor. Eu tenho contra você que você deixou as suas primeiras obras. Lembre-se de onde caiu, porque a pessoa cai e não vê que caiu. Ela abandonou as primeiras obras, ela abandonou o primeiro amor e ela acha que está de pé. Ela se justifica em algumas coisas que ela faz, né, que parecem corretas. O Senhor está dizendo, não, eu tenho visto. Só que tem uma coisa, você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, diga comigo, e arrepende-se. Se tem que se arrepender, abandonar o primeiro amor é um pecado. Se você tem que se arrepender, porque abandonar o primeiro amor diz que você está em pecado. Você abandonar as primeiras obras mostra que você está em pecado, porque senão não teria que se arrepender. Arrepende-se e pratica as obras que praticava no princípio. Isso é sempre muito importante, né? A gente tem que lutar, viver aquela guerra contínua, não trabalhar todos os dias para viver a mesma fé, o mesmo amor, as mesmas obras do princípio. Porque você vê que no princípio não há limitação, no princípio não há barreira, no princípio a prioridade é estar na presença do Senhor, a prioridade é ouvir a palavra, a prioridade é fazer o que Deus aprova, a prioridade é fazer a obra do Senhor. Essa é a prioridade. É só, todo mundo sabe como foi a prática das primeiras obras, todo mundo sabe como foi o primeiro amor. Aí depois, na caminhada, lembra-se onde caiu e não percebeu. Isso é uma coisa que nós devemos estar muito atentos, porque a pessoa diz, não, mas eu estou fazendo, eu faço. Não, eu vi que você, eu tenho visto as suas obras, só que eu tenho uma coisa, eu tenho porém contra ti, eu tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor, você deixou a prática das primeiras obras. Lembra de onde você caiu, lembra-te, lembra-te de onde caiu, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Vai perder tua posição, vai perder tua unção. Isso é sério, isso é sério, isso é muito sério. E quantas pessoas que vão se envolvendo com tantas coisas, e se perde. Nós precisamos olhar para nós, para as nossas obras com lucidez, olhar para as nossas obras com lucidez, não de forma superficial, com lucidez. Nós temos condições de avaliar, porque
Eu posso até dizer assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu me preocupo, eu amo o próximo, eu não faço mal a ninguém, eu oro, eu faço as minhas orações continuamente. Não, eu tenho, porém, contra ti que deixaste as primeiras obras. Isso tudo que nós falamos aqui, que eu citei aqui, é obrigação de qualquer cristão. Isso aqui é obrigação de qualquer cristão, ser honesto, ser bom, não desejar o mal do próximo. Isso é obrigação de qualquer cristão que se preza ou ser humano. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Amém? Vou tentar acelerar. Apocalipse 2, 14 a 16, está aí na mesma página. Carta à igreja de Pérgamo. Diz assim, se eu voltar um pouquinho, diz assim também, sei onde vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel. Ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, for morto nessa cidade onde Satanás habita. Diga comigo, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você está vendo, gente, que nós precisamos estar fazendo uma reflexão profunda, uma autoanálise profunda, porque o Senhor está falando aqui, o Senhor até disse, olha, contudo, você permanece fiel, eu sei onde você mora, eu sei toda a guerra, toda a opressão, eu sei, contudo você permaneceu fiel, e ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, porém, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, e a praticar, diga comigo, imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Nós precisamos estar atentos, porque observe que nós podemos reter a palavra. Eu retenho a palavra, eu não pratico o que muitas pessoas têm praticado, mas eu aceito comigo, eu tolero comigo pessoas que praticam coisas abomináveis aos olhos do Senhor, pessoas que praticam, como nós lemos aqui, pessoas que praticam a imoralidade sexual, pessoas que praticam ensinamentos contrários à palavra. Eu tolero comigo, está junto comigo, eu tenho permitido que essas pessoas estejam envolvidas na minha vida. Eu preciso estar atento. Por quê? Porque tem coisas que não vai trazer bênção, tem coisas que o Senhor não está olhando com bons olhos. Pode até parecer que é bacana, o Senhor não está olhando com bons olhos. Mas eu sou fiel. Sim, eles são fiéis, eles também eram fiéis, as suas práticas eram de fidelidade, não se corrompeu, não se misturou, mas o Senhor disse, olha, no entanto eu tenho contra vocês, que vocês têm permitido aí, estar no meio de vocês, pessoas que ensinam, que praticam coisas que são abomináveis. Amém, pessoal?
sempre aquela frase que eu digo, né? Nós precisamos estar atentos, porque é quase impossível você entrar num chiqueiro e não sair cheirando porco. Ok? Quase impossível você entrar num chiqueiro e não sair cheirando porco de lá. Vai ter que tomar banho, porque vai sair cheirando porco. Apocalipse 2, 20 e 23. Estou terminando. Se eu começasse no 19, minha leitura está para o 20, mas se eu começasse no 19, diz assim: eu conheço as suas obras, seu amor, a sua fé, e o seu serviço, e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Diga comigo: no entanto, contra você tenho isto, que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Inclusive, isso é uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas têm que ter muito cuidado com isso, né? Às vezes as pessoas, elas se intoxicam de tanta coisa que elas assistem, ouvem, lê, busca aqui, lê lá, ouve a palavra desse aqui, ouve a palavra desse, essa aqui se dizia uma profetisa. Mulher de Deus, e os ensinamentos que ela trazia não eram ensinamentos que Deus se agradava. Estava levando o povo a se corromper, a práticas, né? A prática hoje, como por exemplo, boa parte das igrejas evangélicas tem levado o povo à idolatria. Sabia? Boa parte das igrejas evangélicas tem levado o povo à idolatria. Hoje tem o evangélico idólatra. Boa parte das igrejas evangélicas é a qualquer custo, a qualquer preço. A qualquer custo, a qualquer preço. Tudo vale para atrair pessoas. Tudo, até as coisas mais absurdas. Vale. Se dizem de Deus, se dizem profetas, mas, olha o que o Senhor diz: no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei, diga comigo, a cada um de vocês de acordo com suas obras. Às vezes, você viu que às vezes a pessoa diz assim: mas está dando certo, está fluindo, está acontecendo. Não, eu dei tempo para se arrepender. Eu dei tempo para se arrepender, mas eu não quis se arrepender. Amém? A pessoa não pode, nunca pode entender a longanimidade de Deus, a paciência de Deus com aprovação. Nunca. Eu até, quando eu estava no mundo, olha para mim, por favor. Quando eu estava no mundo, e estava, porque minha mãe me levou para a igreja pequenininho, e minha mãe sempre gastava bastante tempo falando, né, da palavra do Senhor, e sempre fazendo as advertências dela.
Mas eu tive aquela fase de sedução pelo mundo, e eu fui conhecer o mundo. E eu sabia, dentro de mim, parecia estar tudo bem, que eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, mas eu sabia que ia chegar o basta. Eu sabia que ia chegar o basta. Eu sabia que ia chegar um momento que o Senhor ia dizer assim, eu estava caminhando na longanimidade, na benignidade, na misericórdia de Deus, mas eu sabia, dentro de mim, como muita gente sabe, que a forma que tem conduzido a sua vida, a maneira que tem, vai chegar um momento que o Senhor, ele tem caminhado na longanimidade, vai chegar um momento que o Senhor diz assim, basta, assim eu não aceito, não é assim que eu quero, não é esse tipo de fé, não é esse tipo de atitude que eu espero de você, não é esse tipo de compromisso que eu espero de você. Amém? Eu quero que você grave isso, porque a gente pode começar aqui, se eu começasse aqui em cima de conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, inclusive tem profecia assim, né? Tem profecia assim, vê se você já ouviu alguma assim, eis que eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. E esse papapá é línguas, tá? Entendeu? Esse papapá é falar em línguas. Ponto, acabou a profecia. Acabou. Aí a pessoa está fazendo tudo errado e está, o Senhor se agrada de mim, e parou aqui, aí esquece. No entanto, tenho contra você, que eu acho que toda profecia tinha que ser assim. Toda profecia tinha que ser assim. E é aí que muitas pessoas têm vivido iludidas, enganadas. Recebem, né? Recebem profecia, e se esquece das correções, dos acertos que precisam ser feitos, do conserto que precisa ser feito. Estou terminando. Está cansado? Então, Apocalipse 3. Apocalipse 3, 1 a 3. Ao anjo da igreja em Sardes, estas são as palavras daquele que tem, diga comigo, os 7 Espíritos de Deus. Como nós estamos buscando esses 7 Espíritos, hein? E as 7 estrelas, conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, diga comigo, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. Cuidado com a fama de que está vivo. Cuidado com a fama de que está vivo, está bem espiritualmente, quando na verdade o Senhor está dizendo, você está morto. Você está morto. E esteja atento e fortaleça o que resta. Se resta um pouco aí, trabalhe e fortaleça esse resto. Não deixa acabar, não deixa morrer de vez. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça, e arrependa-se.
Mas se você não estiver atento, diga comigo, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. Você viu que não é o diabo que vai vir contra você? E quando o diabo vem contra nós, nós temos Deus para nos livrar. Mas se as nossas obras, elas estão ofendendo a santidade de Deus, e se nós não estamos com Ele, a Bíblia diz que estamos contra, Deus virá contra nós, e aí não tem para onde correr, por isso que as pessoas, às vezes, elas dizem assim, tratam a sua vida espiritual como, é aquilo que a gente fala, né? Algo sério, mas não tão sério para ser levado tão à risca. Lembre-se do que eu disse, tudo que nós estamos fazendo agora, nem a colheita de bênção, nem a colheita de maldição, ela é instantânea. Às vezes você viu que a gente conta um tempo com a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Por isso que nós gastamos tanto tempo pensando assim, peraí, deixa eu ver o que eu preciso fazer um curso novo, acho que eu vou fazer uma faculdade, não sei, estou com um projeto novo, e muitos não gastam tempo, peraí, deixa eu ver como eu estou. Eu estou morto, espiritualmente eu estou morto, e eu preciso me reerguer, eu preciso ser vivificado, porque eu estou morto, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não sinto mais a comunhão com o Espírito Santo, eu não sinto mais vontade de estar na presença de Deus, eu estou morto, e eu preciso me levantar, amém? 3:11, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. 3:17 diz assim, aliás, se eu começar no 14, diz assim, estas são as obras, as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, sei que você, diga comigo, não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, diga comigo, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Esse é um engano, porque às vezes a pessoa, o termômetro dele é se ele está bem financeiramente. Esse é o único termômetro dele, se ele está bem financeiramente. Se ele tiver bem, não tiver falta de nada, parece que ele está maravilhoso, está tudo certo na vida dele. Ele tem feito tudo que Deus aprova, a bênção de Deus está sobre a vida dele. Não, um engano grande. Diz assim, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Você está pelado diante de mim, você está despido diante de mim, você é um pobre, você é um miserável. Tem outra tradução que diz assim, não sabe o que é um desgraçado? Tem outra tradução, pode olhar na sua Bíblia, que está assim, é um desgraçado. Você está achando que você está bem, porque você está bem financeiramente, você adquiriu patrimônio, que você tem riqueza, você está achando que está... Não, você está enganado, ó. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico,
Compre roupas brancas. Tira essa roupa suja, tira essa roupa imunda, encardida. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Diga comigo: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Se o Senhor está repreendendo, se Ele está disciplinando, é porque Ele ama. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E só para finalizar, ao vencedor, diga comigo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fique em pé, por favor. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. E é com muita lucidez, que você deve refletir sobre a sua vida para com Deus, a sua vida espiritual. É com muita seriedade, porque, como diz a palavra, fazei estas sem omitir aquelas. Às vezes a pessoa está dizendo assim: olha para mim, por favor. Às vezes você está aí, como eu ouço demais, você diz assim: eu estou na igreja, eu tenho buscado estar na igreja, eu tenho buscado, frequenta reunião, é reunião tal, reunião tal. Não se engane por simplesmente dizer que você vem à igreja. Busque verdadeiramente ser um homem, uma mulher de Deus, praticante da palavra. Analise as suas obras. Analise as suas obras. Nós estamos analisando aí, eu acabei citando, por que eu citei os exemplos que nós estamos vendo aí acontecendo no mundo todo, principalmente no Brasil? Porque muitas vezes as pessoas ficam assim: mas o fulano, olha lá, a vida, não tem vida de fulano nem de ciclano. Está aí todos os dias para a gente ver quem tem vivido de ilusão, quem não tem se preocupado, tem usado a sua vida, sua juventude, simplesmente com coisas fúteis e inúteis. Lá na frente chega a conta, para todo mundo chega a conta, para todo mundo, mais dia menos dia chega a faturinha, entendeu? Para todo mundo chega a fatura, mais dia menos dia. Então nós temos que nos preocupar conosco. O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua casa? O que você quer para a sua família? E você tem que se preocupar, porque eu continuamente, quando eu vou apresentar uma criança aqui, eu falo sobre isso. Os nossos filhos não seguem conselhos, os nossos filhos seguem exemplos. Conselhos não. Conselhos são caretas. Por isso que nós temos que viver uma vida, realmente uma vida comprometida, uma vida à luz da palavra, sermos praticantes da palavra. Porque
quando nós oramos, os nossos filhos estão vendo. Oramos juntos, ensinamos. Às vezes a pessoa não se preocupa com isso, e isso é um problema. Nós temos muitas coisas que as pessoas não têm preocupação. Às vezes fala assim, não, cada um tem sua vida, eu não tenho muita preocupação em, ele vai escolher o que ele faz. Não faz isso não, vai trazer dor para você. A gente se disciplina para dar exemplo, e nós estamos plantando para o futuro. Nós estamos plantando para o futuro. Então, é o nosso caráter, a nossa maneira de viver, o nosso temor. Mas todo mundo faz. Não, filho, eu não faço. A gente não faz. Mas todo mundo vai. Não, nós temos uma vida com Deus. Nós temos uma vida com Deus, e o importante é que Deus se agrade de nós, porque lá na frente é que nós vamos colher. Lá na frente nós vamos colher. Lá na frente, a colheita não é instantânea, a gente sabe disso. Mas lá na frente nós vamos colher. E eu afirmo isso para você com prática no que eu vivo, e com prática no que nós vemos na Bíblia. Se você, na sua casa, na sua família, você for realmente a pessoa que tem parado para ouvir a palavra, que vive a palavra, você pode ter certeza que você, na sua família, você será cabeça. Você será colocado numa posição de destaque. Na sua casa, na sua família, você será colocado numa posição de destaque. Porque quando nós fazemos o que Deus aprova, Deus nos coloca numa posição de destaque. Ele escolhe sempre uma casa. Lá na casa de José foi José, na casa de Davi foi Davi. Os mais sensíveis, os mais tementes, aqueles que param para ouvir realmente a voz do Senhor, são colocados numa posição de destaque, cabeça na família. Então, se você for esse que tem parado, hoje talvez você possa ser chamado de careta, você pode ser chamado de fanático. Lá na frente é que nós vamos ver. Lá na frente é que nós vamos ver. Entendeu? Eu não me canso de ouvir. Esse final de semana ainda eu estive com a minha mãe, escutei uma pessoa falar assim para minha mãe: você fez certo, Dirce. Você que fez certo. A gente não entendia isso, mas você fez certo. Hoje olha onde estão seus filhos, olha onde vocês estão, e nós estamos sofrendo com os nossos. É acumulativo. Mas na Bíblia é assim: Abraão foi cabeça na família dele, Davi foi cabeça na família dele, José foi cabeça na família dele, Jefité começou por baixo, foi cabeça na família dele, Gideão começou por baixo, foi cabeça na família dele. E não só na família, não só na família, aonde estavam, por onde passaram. Por isso que vale a pena. Por isso que vale a pena. Às vezes as pessoas não querem parar, não querem parar para a porta larga, ela é muito mais sedutora. A porta larga é muito mais sedutora. Facilidade, não exige nada de nós. Não exige absolutamente nada. Só que ela é larga e que leva aonde? Leva para onde? Para perdição. A estreita é apertada, de vez em quando a gente precisa até murchar a barriguinha, uma disciplininha a mais para passar por ela. Ela é apertada, mas leva a salvação. Se o Senhor tem coisas boas, está olhando para nós dizendo assim: olha, eu tenho visto a tua fidelidade, eu tenho visto a tua perseverança, tudo isso eu tenho visto. Agora, se atente. No entanto, eu tenho contra você. Esse no entanto pode azedar tudo. É esse no entanto que nós precisamos estar atentos. Porque muitas vezes a gente só para ali, né? Eu sou fiel, eu tenho perseverado, eu tenho... Mas cuidado, no entanto eu tenho porém contra você. Esse no entanto pode estragar tudo. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Amém?
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará um homem em recompensa? A sua alma. Pense nisso e fale com Deus.